Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Carla Araújo, eu sou repórter do Jornal Popular. Hoje na nossa live aqui o convidado é o deputado federal reeleito Rubens Ottoni do PT. Boa tarde, deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, é uma satisfação poder participar com vocês. Ótimo, a gente vai conversar aqui um pouco em relação à próxima legislatura, conversar um pouco como foi uma avaliação de como foi a eleição. E se você tiver alguma pergunta para o deputado, você pode mandar aqui nos comentários da nossa live, que eu vou passar direto aqui para ele. E eu vou te convidar também a compartilhar essa live, a mandar o link para o pessoal nos grupos aí da família, nos grupos que você tem, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas. Rubens Ottoni, primeira pergunta que eu tenho para você em relação à sua avaliação, na verdade um comentário, a sua votação, na verdade. 83.063 votos. Como que o senhor recebeu essa votação? Como o senhor faz a avaliação desse número? Com muita satisfação, com muita alegria e com muito orgulho de poder representar o Estado de Goiás. Uma votação expressiva num momento desafiador da política de Goiás, da política do Brasil. E há de se ressaltar, 83.063 votos distribuídos nos 246 municípios do Estado. Eu fui votado em todos os municípios, o que para mim me dá uma responsabilidade ainda maior de poder representar os anseios de todo o povo goiano. Certo. E falando um pouco sobre como foi a eleição para o PT aqui em Goiás, a gente viu que diminuiu a quantidade de deputados estaduais que foram eleitos. Na Câmara Federal também o senhor é o único do partido daqui do Estado. A gente também viu a Kátia Maria, que foi a candidata ao governo pelo partido, teve 9,16% dos votos válidos. Foi uma eleição difícil para o PT em todo o Brasil, em toda a esfera, não só aqui em Goiás. Como que o senhor vê essa Olha, a eleição sempre é difícil, né? Sempre é difícil e a gente precisa respeitar cada realidade. Agora, se essa eleição foi difícil para o PT, imagina para os outros partidos. Porque o PT foi o partido mais votado no Brasil, o partido que elegeu a maior bancada federal, o partido que elegeu o maior número de governadores no país. Então, o PT colocou o seu candidato a presidente da República no segundo turno e teve 47 milhões de votos, 45% do eleitorado brasileiro. Aqui em Goiás também. A professora Kátia, que foi a nossa representante na disputa para o governo estadual, fez uma participação brilhante, mostrando competência e capacidade. Disputou de igual para igual com o representante do governo do estado, o governador, que era candidato à reeleição, com o candidato do PMDB, que eram candidatos que já eram colocados há muito tempo, e ela se colocou a 60 dias antes da eleição. Então foi um resultado expressivo. Aqui em Goiás também, o PT eleger um deputado federal não é pouca coisa. Basta você comparar com os outros partidos. O PSDB, por exemplo, na eleição passada elegeu 6 e nessa apenas 1. O PMDB na eleição passada elegeu 2 e nessa nenhum. Então o PT tinha 1, elegeu 1, 100% da sua bancada federal. Então o PT teve uma participação expressiva. Vejo que nós temos uma responsabilidade de continuar dialogando com a sociedade goiana para cada vez mais atender a essa expectativa que nos foi dada através do voto. O senhor acredita, a gente ouviu muito falar durante a eleição sobre antipetismo, né? Sobre esse sentimento de outro, esses comentários também que foi muito forte na internet, outro partido, outra pessoa, mas o PT não. O senhor acha que isso foi decisivo em alguns pontos para o resultado da eleição? Olha, isso de uma certa forma, isso merece uma análise, mas de uma certa forma isso valoriza os votos que nós tivemos. Porque imagina, num cenário como esse, que é cantado em prosa e em verso, a questão do antipetismo, um partido conseguir ter a maior bancada federal, eleger o maior número de governadores, colocar o seu candidato, e ressaltando uma coisa, colocando o seu candidato reserva no segundo turno da eleição presidencial, porque o nosso candidato era o Lula, não era o Haddad. É um candidato reserva que entrou na disputa no dia 11 de setembro e mesmo assim foi para o segundo turno. Aqui em Goiás também conseguimos o resultado que nós tivemos, e isso de toda forma mostra que nós estamos enraizados na sociedade e que uma parcela significativa da sociedade acompanha e acredita no nosso projeto. Em relação, falando um pouco sobre o cenário nacional, no partido, o PT teve a derrota do Haddad, né? E como fica a liderança do partido agora? Ou será que o Haddad deve continuar como um nome para as próximas eleições? Ou o PT deve construir nacionalmente um novo nome? Como que fica essa situação no partido? Essa eleição nacional, ela criou uma nova liderança para o Partido dos Trabalhadores. Muitos dos nossos adversários criticavam, acompanhavam e falavam que o PT só tinha o Lula como candidato. Nós lançamos o Haddad, ele teve 40
dos votos do país. E hoje, sem dúvida nenhuma, ele está no cenário como uma grande liderança consolidada para poder debater, discutir alternativas para o nosso país. Então o PT cresce, sai fortalecido desse processo eleitoral. É claro que quando você entra numa disputa eleitoral, você quer ganhar tudo. Se perguntar para mim, eu gostaria de ter feito a presidência da República. Mas, de qualquer maneira, no cenário que foi colocado, não tenho dúvida que o Partido dos Trabalhadores sai fortalecido a nível nacional e também aqui em Goiás. E com o Haddad como uma nova liderança do partido também. Sim, consolidado como uma liderança. Ele que já era uma liderança mais colocada numa região mais particular que é o estado de São Paulo, e essa eleição o transformou numa liderança nacional. Falando agora um pouco em relação à Câmara, como deve ser a próxima legislatura, a gente vê um movimento de alguns partidos para poder formar um grupo de oposição sem o PT. Foi bem claro, já foi dito, vamos formar um grupo sem o PT. Como você acha que é isso? Você acha que o PT pode ser isolado? Essa discussão é uma ficção, porque não tem diferença. Tanto faz estar junto ou estar separado. Oposição é oposição. Na hora que for votar determinada matéria, os votos vão somar um ao outro. Então não faz diferença. A questão de bloco na Câmara é mais para ocupação de espaço nas comissões. Mas do ponto de vista, é claro que nós estamos defendendo um diálogo com todos os setores da oposição, mas se houver conveniência de alguns partidos de estarem juntos, 2 ou 3 partidos e um outro não, isso vai depender da estratégia de cada momento, isso não nos preocupa. E falando também politicamente, na verdade, o senhor falou em relação a essa votação que no fim das contas a pauta é muito semelhante dos partidos que formam esse grupo e do PT. Na hora de votar, provavelmente os próprios líderes desses partidos falam que vão votar junto, não tem como, os votos são semelhantes. Mas esse isolamento político, pensando na próxima eleição, o PT não tem um pouco de temor de estar isolado? Não, é isso que eu falei da ficção, porque isso não tem isolamento. Porque na prática o voto, a oposição, ela se consolida na votação das matérias. E você se consolida perante a sociedade. A sociedade vai ver qual que é o seu posicionamento. Posicionamento de cada partido. É isso que vale. A sociedade vai acompanhar e saber como que vota cada parlamentar, como vota cada partido. Por exemplo, reforma da Previdência. É um ponto que está sendo colocado. Então tem gente que defende a reforma da Previdência, o governo Temer defende, o governo Bolsonaro já sinalizou que quer também a aprovação da reforma da Previdência, que no meu entendimento de reforma não tem nada. É o desmonte da aposentadoria pública para abrir caminho para os planos de aposentadoria privada. A sociedade está acompanhando, ela é contra essa reforma da Previdência. Então ela vai acompanhar o deputado do partido A, do partido B, do partido C, qual vai ser o indicativo de cada partido. É isso que vai fazer com que o partido esteja isolado ou não na sociedade. É a postura dele diante de temas que a sociedade acompanha. Já que o senhor citou a reforma da Previdência, é um dos nossos temas aqui para poder conversar com o senhor. É o próximo tema da legislatura, dos primeiros meses, provavelmente, né? Eles estão querendo. Como que o senhor vê o texto que já está ali? A proposta pode ser que venha uma nova proposta? O que o senhor pensa sobre a reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência sempre tem que haver ajustes. Isso é normal e cada governo tem que fazer esses ajustes. Agora, essa proposta que está lá, ela de reforma, ela não tem nada. Na verdade, é o desmonte da aposentadoria pública, é acabar com a aposentadoria pública para abrir caminho para um grande negócio, que é o negócio dos planos de aposentadoria privada. É isso que eles querem. E não é por acaso que essa proposta foi rejeitada. Rejeitada não apenas pela sociedade, mas os próprios parlamentares. O governo Temer, que tinha maioria no Congresso, ficou cauteloso e com medo de colocar essa matéria e com o risco de perder. Por quê? Porque sabiam que teriam dificuldade de aprovar essa matéria. A proposta que está sendo sinalizada pelo governo Bolsonaro é pior ainda do que a proposta apresentada pelo governo Temer, porque eles já disseram isso através do próprio presidente eleito e dos seus representantes, que essa proposta da Previdência do governo Temer seria uma proposta aguada, o termo que eles usaram. Então, é uma proposta que vai mais contrária aos interesses da população brasileira. Vai ter dificuldade de aprová-la e nós estaremos lá vigilantes para impedir que ela seja aprovada. O senhor disse que toda Previdência precisa de ajuste. Então, olhando hoje a Previdência, o senhor olhando a Previdência como está, quais são os ajustes que o senhor sugeriu? Olha, é natural que você tenha que ver
a questão da idade, a questão, porque a cada momento você vai fazendo o ajuste, porque a expectativa de vida aumenta, isso é natural. Então esse é um estudo que deve ser feito pelos técnicos para descobrir a cada momento aquilo que deve ser realizado. Agora, a proposta que eles apresentaram não tem nada disso. É uma proposta que ela vai, no cerne, desmontar a aposentadoria pública. Isso nós não podemos admitir. Nós não queremos que só tenha acesso à aposentadoria quem tem a condição de pagar planos de aposentadoria privada. Isso nós não podemos admitir. A aposentadoria hoje no país, ela é muito importante do ponto de vista social. O grande argumento que eles tentam usar até para justificar é que a aposentadoria que a Previdência estaria quebrada. Também não é verdade. Já foi provado, foi feita uma CPI no Senado, na Câmara, já foi feito um estudo pelos auditores fiscais, mostraram que não existe quebradeira na Previdência. Aliás, eu já vi empresa quebrar, eu já vi banco quebrar, eu já vi governo do Estado quebrado, eu já vi prefeitura quebrada, mas eu nunca vi a Previdência atrasar um dia sequer no pagamento da aposentadoria. Então, isso aí é uma falácia. Um outro tema muito forte que deve vir aí no primeiro ano já do governo Bolsonaro é a reforma tributária, outra reforma também. Como o senhor vê a discussão que teve até hoje na Câmara, como que o PT deve se posicionar em relação a isso? Olha, essa é uma discussão importante. A reforma tributária é um debate importante que já se arrasta por muitos anos na Câmara dos Deputados e no Senado, já tem praticamente um relatório pronto para ser apresentado. É claro que em cima desse relatório ainda grandes debates acontecerão e mudanças podem ser apresentadas, mas o grande desafio que nós temos no país é justamente termos uma reforma tributária que seja justa, que ela seja equânime, que ela dê condição para que quem tem menos, ele seja menos tributado e quem tem mais, ele seja mais tributado. É isso que vai encaminhar naquilo que eu trabalho muito como parlamentar. Um dos objetivos meus como deputado federal é trabalhar contra a injustiça, contra a desigualdade social. E, aliás, isso está contido na nossa Constituição. A nossa Constituição, no artigo 3, ele fala isso. Nós buscamos uma sociedade livre, uma sociedade justa, né? Uma sociedade com menos desigualdade, onde você tenha desenvolvimento regional. Então, nós precisamos buscar isso. E a reforma tributária pode ajudar nesse caminho. O texto que está lá, na análise que o senhor já fez, atende? É um texto que o senhor se posiciona a favor? Não, o texto como ele está, ele é um bom começo para nós podermos levar adiante esse debate e chegarmos a um ponto comum. Eu vejo que nós temos condições, se houver decisão política de fazer o debate da reforma tributária e haver abertura para podermos fazer uma reforma tributária que aponte para a justiça social, onde quem tem menos seja menos tributado e quem tem mais, ele arque com os tributos para o país, aí sim nós poderemos avançar nessa proposta de reforma tributária. Ótimo. Conversando aqui com o pessoal que está assistindo a gente, o Luiz Carlos está parabenizando o Pecuário pelo programa, muito obrigada, Luiz. A Mara Gomide aqui mandando boa tarde a todos. Tem também o Walter mandando um abraço para o senhor também e parabenizando, enfim, pela eleição. Deputado, um outro tema que vai importante agora para a gente poder discutir é em relação à expectativa do PT para o governo Bolsonaro, né? A gente foi a eleição, foram os grandes opositores, tiveram o palha-palha ali no segundo turno. Qual que é a expectativa do partido em relação a esse governo do Bolsonaro, as propostas que devem chegar à Câmara para serem votadas? Tem propostas polêmicas, temas polêmicos que o presidente eleito trouxe, né, em relação a armamento e tudo mais. Como está a expectativa do partido em relação a esse governo? A nossa expectativa é uma expectativa muito ruim. Apesar de reconhecermos o processo eleitoral e o apoio popular que o presidente eleito teve, nos preocupa muito aquilo que foi finalizado na própria campanha, aquilo que foi dito por ele e que atemoriza muitos setores da sociedade, a ponto de os próprios eleitores do Bolsonaro, quando eram questionados sobre isso, falaram: não, mas ele falou isso, mas não é bem assim não. Ele falou isso, mas não é isso que ele queria dizer. Ou ele falou isso, mas é apenas uma maneira de dizer. Então, tentando, assim, de uma certa forma, até desmentindo as posições apresentadas em campanha. O que foi apresentado, o que foi falado por ele antes e durante a campanha e agora também no processo de transição, já está criando problema, não conosco que somos da oposição, que a nossa posição já é conhecida,
mas com seus próprios setores que o apoiam, né? Na transição, lideranças importantes já estão batendo cabeça, posicionamentos que foram tomados já teve recuo. Por quê? Porque não há nenhum entendimento entre eles mesmos, o que sinaliza que não existe um projeto definido de governo, um projeto definido de país. E isso nos preocupa muito. Como que o senhor vê as primeiras decisões, anúncios, né, na verdade, que ainda não tem decisão, que ele ainda não assumiu, em relação aos auxiliares, Moro, na Justiça, como o senhor vê essas como você disse mesmo, são anúncios, até porque não dá nem para analisar, porque, pelo que já foi demonstrado, pode haver recuos novamente, porque muitos recuos já foram feitos, né? Então, mas nos preocupa pelo apontamento, que ele sinaliza uma visão de retrocesso, uma visão muito conservadora, que aponta um pouco para aquilo que foi exteriorizado no período eleitoral. Uma visão de muito incentivo ao preconceito, ao ódio, à intolerância, à violência. Isso nos preocupa muito, porque não é essa sociedade que nós queremos. Então nós estaremos vigilantes na Câmara dos Deputados para cumprir o nosso papel como deputado federal. A eleição é um processo democrático e nós temos que respeitar o resultado da eleição. Quem ganhou a eleição governa. Quem perdeu a eleição também participa do processo democrático, fazendo o quê? Acompanhando, fiscalizando, cobrando as expectativas que foram criadas na própria campanha eleitoral, e esse será o nosso papel. E falando sobre Goiás, como está a expectativa em relação ao governo Caiado? Como o senhor deve se posicionar? Como o PT deve se posicionar em relação a esse governo? Da mesma forma, né? O Partido dos Trabalhadores apresentou a sua proposta para o Estado de Goiás. Gostaríamos de ter estado no segundo turno, de termos a oportunidade de estar no segundo turno para aprofundar o debate. Nossa candidata, a professora Kátia, nos representou muito bem e poderia, num segundo turno, desdobrar toda a sua proposta de uma administração que pudesse buscar um desenvolvimento sustentável para o nosso Estado, que pudesse ter uma gestão integrada, que pudesse casar várias iniciativas buscando o bem-estar da população. Nós não tivemos essa oportunidade. Respeitamos o resultado da eleição e vamos cumprir o nosso papel. O papel que o povo de Goiás nos delegou. O papel que o povo de Goiás nos delegou é o papel de ser oposição. Vamos fazer isso de maneira bastante responsável, de maneira bastante criteriosa, mas uma maneira bastante firme, acompanhando, fiscalizando e cobrando as expectativas criadas durante a campanha eleitoral. Voltando a falar sobre Câmara, o senhor já conversou com alguém, já foi procurado em relação à presidência da Câmara, em relação a essa decisão, essa votação? Não, já a experiência que a gente tem, aí a gente já tem uma experiência de outros mandatos, começa o burburinho, a discussão, muito mais na imprensa, como balões de ensaio, mas as definições elas acontecem lá na véspera, na antivéspera da eleição. Então, o mês de janeiro será com certeza um mês de muitas articulações e para chegar no final, aí sim, afunilando. Então, por enquanto, ainda não fui procurado e nem me preocupei ainda em me debruçar sobre isso, porque eu sei que, num primeiro momento, muitos nomes aparecem e depois isso vai sendo articulado com quem tem o interesse de disputar. E a gente vê até uma discussão, tem 2 goianos, né, que estão aí com pré-candidaturas para serem lançados. O senhor acha que essa posição sair ali do eixo de São Paulo é uma realidade? Essa discussão ela passa muito mais pela questão política, pelos interesses de governo e oposição, do que por questão regional ou mesmo questão partidária. Então eu vejo que é legítimo discutir a questão regional, é legítimo discutir as questões partidárias, mas o que em última análise prevalece mesmo são as disputas no sentido de poder garantir uma Câmara. No meu entendimento, o mais importante é garantirmos uma Câmara dos Deputados autônoma, uma Câmara dos Deputados que possa efetivamente cumprir o seu papel, que não seja apêndice do Executivo. Isso, para mim, já seria um grande avanço, independente de quem esteja na presidência, se é do partido A, B ou C. Mas se conseguir fazer da Câmara que ela seja autônoma e possa cumprir o seu papel sendo independente do Poder Executivo, já será um grande avanço. Ótimo. É isso, deputado. Muito obrigada, viu? Se o senhor quiser deixar um recado pro pessoal para a gente terminar, pode ficar à vontade. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a vocês pela oportunidade, parabenizar por esse excelente trabalho de jornalismo e dizer a todo o povo de Goiás que o deputado Rubens Ottoni
acima de tudo, está determinado a cumprir aquilo que ele teve sempre como objetivo, que é servir as pessoas. E para servir as pessoas é preciso ter lado. E ter lado significa escolher com quem você quer estar. E eu não tenho dúvida nenhuma que eu tenho lado, o meu lado é o lado de quem precisa da política. Porque tem setores que não precisam da política. Mas tem gente que precisa da atividade política para garantir o seu acesso à cidadania. E é desse lado do povo mais simples, humilde e trabalhador que eu quero continuar desenvolvendo o meu trabalho na Câmara dos Deputados. Ótimo, muito obrigada, deputado. Obrigada a você que acompanhou essa live. Continua curtindo, compartilhando, acompanhando aí a nossa página no Facebook e até a próxima.